Hoje refletimos sobre a pergunta: e se Jesus voltasse hoje? Estaríamos prontos para esse grande dia? A Bíblia nos alerta sobre os sinais da volta do Senhor, que devemos observar com atenção. Em Mateus 24, Jesus fala sobre guerras, fomes e terremotos como sinais do fim dos tempos. Esses sinais são de grande importância para compreendermos os tempos em que vivemos. A reflexão sobre esses sinais nos convida a nos prepararmos espiritualmente para a sua volta. Assim, podemos nos questionar: estamos prontos e vigilantes para a volta de Cristo? A pergunta ressoa entre os presentes: estamos prontos e vigilantes para a volta de Cristo? Essa reflexão é vital nos dias atuais. Observamos que as guerras têm se multiplicado, conforme Mateus 24 nos adverte sobre rumores. A atmosfera é de incerteza. Em meio a essa turbulência, muitos sentem-se ansiosos e inquietos com as notícias que chegam diariamente. As Escrituras nos lembram da maldade crescente nos últimos dias, como mencionado em 2 Timóteo 3, o que nos leva a refletir. A violência e as tragédias têm se tornado cada vez mais presentes, desafiando nossa fé e resiliência. A fome e as catástrofes naturais são sinais que devemos observar, pois eles também fazem parte desse quadro. Sinais de um amor que se esfria estão presentes. As relações humanas estão se tornando cada vez mais frias. O aumento da tecnologia nos traz segurança, mas também nos mantém sob vigilância constante. Precisamos ponderar sobre isso. Devemos estar prontos para esses sinais e nos preparar espiritualmente, como nos orienta a palavra. As profecias não são apenas advertências, mas um chamado à ação e à fé em tempos de crise. É essencial que cada um de nós examine o seu coração e busque a preparação espiritual necessária. Convidamos todos a refletirmos sobre os tempos que vivemos. O que você acha disso tudo? Deixe suas considerações. Enquanto refletimos, notamos uma nuvem se aproximando no horizonte, trazendo consigo um brilho intenso. É um sinal poderoso. O povo começava a se agitar, apontando para o céu com expressões de surpresa e temor. O som de trombetas ressoava ao longe. A tensão no ar era palpável. Os cristãos se reuniam, encorajando uns aos outros a permanecer firmes na fé. Entre eles, um pastor lembrava das promessas de Jesus sobre o seu retorno. As Escrituras eram recitadas em alta voz. Os olhos estavam voltados para as nuvens. Ele voltará como prometeu, dizia um dos fiéis, com esperança renovada. Com o céu se tornando cada vez mais claro, os anjos começaram a ser vislumbrados, louvando a chegada do Senhor. Alguns não crentes observavam de longe, perplexos com o que estava acontecendo, questionando seus próprios corações. Havia um misto de temor e expectativa. A multidão se dividia entre aqueles que acreditavam e os que duvidavam. Um sussurro percorreu o grupo: aquele que veio já está voltando. As vozes asseguravam fé e esperança. As trombetas tocaram mais alto. Era como se a natureza anunciasse a grande chegada. O momento estava próximo. Os cristãos começaram a se ajoelhar em adoração, honrando o momento com hinos de louvor e gratidão. Uma jovem em meio à multidão recordou as palavras de 1 Tessalonicenses 4:16, sobre a descida do Senhor com a trombeta. A súplica de muitos se intensificava: vem, Senhor Jesus. Deus estava se revelando de forma poderosa. As nuvens se abriram, e todos podiam ver uma figura majestosa se aproximando com toda a glória e poder. O silêncio tomou conta do ar, como se a criação estivesse prestando atenção àquele grande evento. Pessoas começaram a chorar, reconhecendo a grandeza de Deus e suas promessas se realizando diante de seus olhos. Os cristãos se levantaram em fé, prontos para receber o Salvador, com corações cheios de esperança e alegria. O arrebatamento prometido estava prestes a se cumprir. A expectativa nos corações era palpável e vibrante. Os anjos glorificavam alto, e a terra tremia com a presença do Criador. Era um momento que mudaria tudo. Um chamado ecoou: os que são de Cristo, venham. Aqueles que ouviram se prepararam para o grande encontro. Naquele momento, entre o céu e a terra, sentiam a conexão entre o divino e o humano, uma união sagrada. Os fiéis, fortalecidos pela esperança, começaram a cantar hinos de adoração, proclamando a vinda do Rei. A atmosfera vibrava com amor e reverência. Era um prenúncio da alegria eterna que estaria por vir. Este momento ficaria gravado na memória de cada um. A esperança havia se tornado realidade diante de todos. Após aquele momento glorioso,
A multidão permaneceu em silêncio contemplativo. Cada um refletia sobre a própria vida. Todos se perguntavam: estamos prontos para a volta de Cristo? O arrependimento começou a brotar nos corações. Um homem sábio, conhecido por sua fé, levantou a voz e disse: o tempo é precioso, não deixem para amanhã o que devem fazer hoje. As palavras ecoaram nas mentes e corações de todos. A mensagem de Jesus sobre arrependimento parecia mais urgente do que nunca. Um jovem, cheio de dúvidas, perguntou: como posso saber se estou preparado? Outros se voltaram para ouvi-lo. O homem sábio respondeu: examinem suas vidas através das Escrituras, busquem a verdade e a salvação diária. As pessoas começaram a discutir o que significava buscar a verdade. Algumas compartilharam suas experiências de transformação. Uma mulher lembrou-se de uma passagem em Ezequiel 18, que falava sobre o arrependimento e a mudança de coração. Outros começaram a mencioná-las em voz alta, unindo-se em um coro de fé e esperança, fortalecendo-se mutuamente. Nesse fervor, muitos começaram a se arrepender de seus pecados, buscando a presença de Deus e a sua misericórdia. A atmosfera se tornou densa com a presença divina, enquanto os ânimos se elevavam em adoração e clamor por redenção. A multidão, agora unida pela fé, clama: vem, Senhor Jesus. Estamos prontos para a tua volta. A multidão, ainda em fervor espiritual, se reúne para ouvir as instruções sobre como se preparar para a volta de Cristo. Um ancião com voz firme levanta-se e clama: estamos vivendo os últimos tempos. Arrependam-se, pois a hora se aproxima. As pessoas começam a chorar e se lamentar por seus pecados, buscando perdão enquanto se entreolham com preocupação. Uma jovem levanta a mão, pedindo um momento para compartilhar uma visão que teve, inspirando esperança entre todos. Ela compartilha: o Senhor me mostrou um caminho de paz para aqueles que se arrependem e buscam a verdade com sinceridade. A multidão responde em uníssono: sim, estamos prontos. Que a volta do Senhor nos encontre em fé e arrependimento. Hoje refletimos sobre a pergunta: e se Jesus voltasse hoje? Estaríamos prontos para esse grande dia? A Bíblia nos alerta sobre os sinais da volta do Senhor, que devemos observar com atenção. Em Mateus 24, Jesus fala sobre guerras, fomes e terremotos como sinais do fim dos tempos. Esses sinais são de grande importância para compreendermos os tempos em que vivemos. A reflexão sobre esses sinais nos convida a nos prepararmos espiritualmente para a sua volta. Assim, podemos nos questionar: estamos prontos e vigilantes para a volta de Cristo? A pergunta ressoa entre os presentes: estamos prontos e vigilantes para a volta de Cristo? Essa reflexão é vital nos dias atuais. Observamos que as guerras têm se multiplicado, conforme Mateus 24 nos adverte sobre rumores. A atmosfera é de incerteza. Em meio a essa turbulência, muitos sentem-se ansiosos e inquietos com as notícias que chegam diariamente. As Escrituras nos lembram da maldade crescente nos últimos dias, como mencionado em 2 Timóteo 3, o que nos leva a refletir. A violência e as tragédias têm se tornado cada vez mais presentes, desafiando nossa fé e resiliência. A fome e as catástrofes naturais são sinais que devemos observar, pois eles também fazem parte desse quadro. Sinais de um amor que se esfria estão presentes. As relações humanas estão se tornando cada vez mais frias. O aumento da tecnologia nos traz segurança, mas também nos mantém sob vigilância constante. Precisamos ponderar sobre isso. Devemos estar prontos para esses sinais e nos preparar espiritualmente, como nos orienta a palavra. As profecias não são apenas advertências, mas um chamado à ação e à fé em tempos de crise. É essencial que cada um de nós examine o seu coração e busque a preparação espiritual necessária. Convidamos todos a refletirmos sobre os tempos que vivemos. O que você acha disso tudo? Deixe suas considerações. Enquanto refletimos, notamos uma nuvem se aproximando no horizonte, trazendo consigo um brilho intenso. É um sinal poderoso. O povo começava a se agitar, apontando para o céu com expressões de surpresa e temor. O som de trombetas ressoava ao longe. A tensão no ar era palpável. Os cristãos se reuniam, encorajando uns aos outros a permanecer firmes na fé. Entre eles, um pastor lembrava das promessas de Jesus sobre o seu retorno. As Escrituras eram recitadas em alta voz. Os olhos estavam voltados para as nuvens. Ele voltará como prometeu, dizia um dos fiéis, com esperança renovada. Com o céu se tornando cada vez mais claro,
Os anjos começaram a ser vislumbrados, louvando a chegada do Senhor. Alguns não crentes observavam de longe, perplexos com o que estava acontecendo, questionando seus próprios corações. Havia um misto de temor e expectativa. A multidão se dividia entre aqueles que acreditavam e os que duvidavam. Um sussurro percorreu o grupo: aquele que veio já está voltando. As vozes asseguravam fé e esperança. As trombetas tocaram mais alto. Era como se a natureza anunciasse a grande chegada. O momento estava próximo. Os cristãos começaram a se ajoelhar em adoração, honrando o momento com hinos de louvor e gratidão. Uma jovem em meio à multidão recordou as palavras de 1 Tessalonicenses 4:16, sobre a descida do Senhor com a trombeta. A súplica de muitos se intensificava: Vem, Senhor Jesus. Deus estava se revelando de forma poderosa. As nuvens se abriram, e todos podiam ver uma figura majestosa se aproximando com toda a glória e poder. O silêncio tomou conta do ar, como se a criação estivesse prestando atenção àquele grande evento. Pessoas começaram a chorar, reconhecendo a grandeza de Deus e suas promessas se realizando diante de seus olhos. Os cristãos se levantaram em fé, prontos para receber o Salvador, com corações cheios de esperança e alegria. O arrebatamento prometido estava prestes a se cumprir. A expectativa nos corações era palpável e vibrante. Os anjos glorificavam alto, e a terra tremia com a presença do Criador. Era um momento que mudaria tudo. Um chamado ecoou: os que são de Cristo, venham. Aqueles que ouviram se prepararam para o grande encontro. Naquele momento, entre o céu e a terra, sentiam a conexão entre o divino e o humano, uma união sagrada. Os fiéis, fortalecidos pela esperança, começaram a cantar hinos de adoração, proclamando a vinda do Rei. A atmosfera vibrava com amor e reverência. Era um prenúncio da alegria eterna que estaria por vir. Este momento ficaria gravado na memória de cada um. A esperança havia se tornado realidade diante de todos. Após aquele momento glorioso, a multidão permaneceu em silêncio contemplativo. Cada um refletia sobre a própria vida. Todos se perguntavam: estamos prontos para a volta de Cristo? O arrependimento começou a brotar nos corações. Um homem sábio, conhecido por sua fé, levantou a voz e disse: o tempo é precioso, não deixem para amanhã o que devem fazer hoje. As palavras ecoaram nas mentes e corações de todos. A mensagem de Jesus sobre arrependimento parecia mais urgente do que nunca. Um jovem, cheio de dúvidas, perguntou: como posso saber se estou preparado? Outros se voltaram para ouvi-lo. O homem sábio respondeu: examinem suas vidas através das Escrituras. Busquem a verdade e a salvação diária. As pessoas começaram a discutir o que significava buscar a verdade. Algumas compartilharam suas experiências de transformação. Uma mulher lembrou-se de uma passagem em Ezequiel 18, que falava sobre o arrependimento e a mudança de coração. Outros começaram a mencioná-las em voz alta, unindo-se em um coro de fé e esperança, fortalecendo-se mutuamente. Nesse fervor, muitos começaram a se arrepender de seus pecados, buscando a presença de Deus e a sua misericórdia. A atmosfera se tornou densa com a presença divina, enquanto os ânimos se elevavam em adoração e clamor por redenção. A multidão, agora unida pela fé, clama: vem, Senhor Jesus. Estamos prontos para a tua volta. A multidão, ainda em fervor espiritual, se reúne para ouvir as instruções sobre como se preparar para a volta de Cristo. Um ancião com voz firme levanta-se e clama: estamos vivendo os últimos tempos. Arrependam-se, pois a hora se aproxima. As pessoas começam a chorar e se lamentar por seus pecados, buscando perdão enquanto se entreolham com preocupação. Uma jovem levanta a mão, pedindo um momento para compartilhar uma visão que teve, inspirando esperança entre todos. Ela compartilha: o Senhor me mostrou um caminho de paz para aqueles que se arrependem e buscam a verdade com sinceridade. A multidão responde em uníssono: sim, estamos prontos. Que a volta do Senhor nos encontre em fé e arrependimento. Hoje refletimos sobre a pergunta: e se Jesus voltasse hoje? Estaríamos prontos para esse grande dia? A Bíblia nos alerta sobre os sinais da volta do Senhor, que devemos observar com atenção. Em Mateus 24, Jesus fala sobre guerras, fomes e terremotos como sinais do fim dos tempos. Esses sinais são de grande importância para compreendermos os tempos em que vivemos. A reflexão sobre esses sinais nos convida a nos prepararmos espiritualmente para a sua volta.
Assim, podemos nos questionar: estamos prontos e vigilantes para a volta de Cristo? A pergunta ressoa entre os presentes: estamos prontos e vigilantes para a volta de Cristo? Essa reflexão é vital nos dias atuais. Observamos que as guerras têm se multiplicado, conforme Mateus 24 nos adverte sobre rumores. A atmosfera é de incerteza. Em meio a essa turbulência, muitos sentem-se ansiosos e inquietos com as notícias que chegam diariamente. As Escrituras nos lembram da maldade crescente nos últimos dias, como mencionado em 2 Timóteo 3, o que nos leva a refletir. A violência e as tragédias têm se tornado cada vez mais presentes, desafiando nossa fé e resiliência. A fome e as catástrofes naturais são sinais que devemos observar, pois eles também fazem parte desse quadro. Sinais de um amor que se esfria estão presentes. As relações humanas estão se tornando cada vez mais frias. O aumento da tecnologia nos traz segurança, mas também nos mantém sob vigilância constante. Precisamos ponderar sobre isso. Devemos estar prontos para esses sinais e nos preparar espiritualmente, como nos orienta a palavra. As profecias não são apenas advertências, mas um chamado à ação e à fé em tempos de crise. É essencial que cada um de nós examine o seu coração e busque a preparação espiritual necessária. Convidamos todos a refletirmos sobre os tempos que vivemos. O que você acha disso tudo? Deixe suas considerações. Enquanto refletimos, notamos uma nuvem se aproximando no horizonte, trazendo consigo um brilho intenso. É um sinal poderoso. O povo começava a se agitar, apontando para o céu com expressões de surpresa e temor. O som de trombetas ressoava ao longe. A tensão no ar era palpável. Os cristãos se reuniam, encorajando uns aos outros a permanecer firmes na fé. Entre eles, um pastor lembrava das promessas de Jesus sobre o seu retorno. As Escrituras eram recitadas em alta voz. Os olhos estavam voltados para as nuvens. Ele voltará como prometeu, dizia um dos fiéis, com esperança renovada. Com o céu se tornando cada vez mais claro, os anjos começaram a ser vislumbrados, louvando a chegada do Senhor. Alguns não crentes observavam de longe, perplexos com o que estava acontecendo, questionando seus próprios corações. Havia um misto de temor e expectativa. A multidão se dividia entre aqueles que acreditavam e os que duvidavam. Um sussurro percorreu o grupo: aquele que veio já está voltando. As vozes asseguravam fé e esperança. As trombetas tocaram mais alto. Era como se a natureza anunciasse a grande chegada. O momento estava próximo. Os cristãos começaram a se ajoelhar em adoração, honrando o momento com hinos de louvor e gratidão. Uma jovem em meio à multidão recordou as palavras de 1 Tessalonicenses 4:16, sobre a descida do Senhor com a trombeta. A súplica de muitos se intensificava: vem, Senhor Jesus. Deus estava se revelando de forma poderosa. As nuvens se abriram, e todos podiam ver uma figura majestosa se aproximando com toda a glória e poder. O silêncio tomou conta do ar, como se a criação estivesse prestando atenção àquele grande evento. Pessoas começaram a chorar, reconhecendo a grandeza de Deus e suas promessas se realizando diante de seus olhos. Os cristãos se levantaram em fé, prontos para receber o Salvador, com corações cheios de esperança e alegria. O arrebatamento prometido estava prestes a se cumprir. A expectativa nos corações era palpável e vibrante. Os anjos glorificavam alto, e a terra tremia com a presença do Criador. Era um momento que mudaria tudo. Um chamado ecoou: os que são de Cristo, venham. Aqueles que ouviram se prepararam para o grande encontro. Naquele momento, entre o céu e a terra, sentiam a conexão entre o divino e o humano, uma união sagrada. Os fiéis, fortalecidos pela esperança, começaram a cantar hinos de adoração, proclamando a vinda do Rei. A atmosfera vibrava com amor e reverência. Era um prenúncio da alegria eterna que estaria por vir. Este momento ficaria gravado na memória de cada um. A esperança havia se tornado realidade diante de todos. Após aquele momento glorioso, a multidão permaneceu em silêncio contemplativo. Cada um refletia sobre a própria vida. Todos se perguntavam: estamos prontos para a volta de Cristo? O arrependimento começou a brotar nos corações. Um homem sábio, conhecido por sua fé, levantou a voz e disse: o tempo é precioso, não deixem para amanhã o que devem fazer hoje. As palavras ecoaram nas mentes e corações de todos. A mensagem de Jesus sobre arrependimento parecia mais urgente do que nunca.
Um jovem, cheio de dúvidas, perguntou: Como posso saber se estou preparado? Outros se voltaram para ouvi-lo. O homem sábio respondeu: Examinem suas vidas através das Escrituras. Busquem a verdade e a salvação diária. As pessoas começaram a discutir o que significava buscar a verdade. Algumas compartilharam suas experiências de transformação. Uma mulher lembrou-se de uma passagem em Ezequiel 18, que falava sobre o arrependimento e a mudança de coração. Outros começaram a mencioná-las em voz alta, unindo-se em um coro de fé e esperança, fortalecendo-se mutuamente. Nesse fervor, muitos começaram a se arrepender de seus pecados, buscando a presença de Deus e a sua misericórdia. A atmosfera se tornou densa com a presença divina, enquanto os ânimos se elevavam em adoração e clamor por redenção. A multidão, agora unida pela fé, clama: Vem, Senhor Jesus. Estamos prontos para a tua volta. A multidão, ainda em fervor espiritual, se reúne para ouvir as instruções sobre como se preparar para a volta de Cristo. Um ancião com voz firme levanta-se e clama: Estamos vivendo os últimos tempos. Arrependam-se, pois a hora se aproxima. As pessoas começam a chorar e se lamentar por seus pecados, buscando perdão enquanto se entreolham com preocupação. Uma jovem levanta a mão, pedindo um momento para compartilhar uma visão que teve, inspirando esperança entre todos. Ela compartilha: O Senhor me mostrou um caminho de paz para aqueles que se arrependem e buscam a verdade com sinceridade. A multidão responde em uníssono: Sim, estamos prontos. Que a volta do Senhor nos encontre em fé e arrependimento. Hoje refletimos sobre a pergunta: e se Jesus voltasse hoje? Estaríamos prontos para esse grande dia? A Bíblia nos alerta sobre os sinais da volta do Senhor, que devemos observar com atenção. Em Mateus 24, Jesus fala sobre guerras, fomes e terremotos como sinais do fim dos tempos. Esses sinais são de grande importância para compreendermos os tempos em que vivemos. A reflexão sobre esses sinais nos convida a nos prepararmos espiritualmente para a sua volta. Assim, podemos nos questionar: estamos prontos e vigilantes para a volta de Cristo? A pergunta ressoa entre os presentes: estamos prontos e vigilantes para a volta de Cristo? Essa reflexão é vital nos dias atuais. Observamos que as guerras têm se multiplicado, conforme Mateus 24 nos adverte sobre rumores. A atmosfera é de incerteza. Em meio a essa turbulência, muitos sentem-se ansiosos e inquietos com as notícias que chegam diariamente. As Escrituras nos lembram da maldade crescente nos últimos dias, como mencionado em 2 Timóteo 3, o que nos leva a refletir. A violência e as tragédias têm se tornado cada vez mais presentes, desafiando nossa fé e resiliência. A fome e as catástrofes naturais são sinais que devemos observar, pois eles também fazem parte desse quadro. Sinais de um amor que se esfria estão presentes. As relações humanas estão se tornando cada vez mais frias. O aumento da tecnologia nos traz segurança, mas também nos mantém sob vigilância constante. Precisamos ponderar sobre isso. Devemos estar prontos para esses sinais e nos preparar espiritualmente, como nos orienta a palavra. As profecias não são apenas advertências, mas um chamado à ação e à fé em tempos de crise. É essencial que cada um de nós examine o seu coração e busque a preparação espiritual necessária. Convidamos todos a refletirmos sobre os tempos que vivemos. O que você acha disso tudo? Deixe suas considerações. Enquanto refletimos, notamos uma nuvem se aproximando no horizonte, trazendo consigo um brilho intenso. É um sinal poderoso. O povo começava a se agitar, apontando para o céu com expressões de surpresa e temor. O som de trombetas ressoava ao longe. A tensão no ar era palpável. Os cristãos se reuniam, encorajando uns aos outros a permanecer firmes na fé. Entre eles, um pastor lembrava das promessas de Jesus sobre o seu retorno. As Escrituras eram recitadas em alta voz. Os olhos estavam voltados para as nuvens. Ele voltará como prometeu, dizia um dos fiéis, com esperança renovada. Com o céu se tornando cada vez mais claro, os anjos começaram a ser vislumbrados, louvando a chegada do Senhor. Alguns não crentes observavam de longe, perplexos com o que estava acontecendo, questionando seus próprios corações. Havia um misto de temor e expectativa. A multidão se dividia entre aqueles que acreditavam e os que duvidavam. Um sussurro percorreu o grupo: aquele que veio já está voltando. As vozes asseguravam fé e esperança. As trombetas tocaram mais alto,
Era como se a natureza anunciasse a grande chegada. O momento estava próximo. Os cristãos começaram a se ajoelhar em adoração, honrando o momento com hinos de louvor e gratidão. Uma jovem em meio à multidão recordou as palavras de 1 Tessalonicenses 416, sobre a descida do Senhor com a trombeta. A súplica de muitos se intensificava: Vem, Senhor Jesus. Deus estava se revelando de forma poderosa. As nuvens se abriram, e todos podiam ver uma figura majestosa se aproximando com toda a glória e poder. O silêncio tomou conta do ar, como se a criação estivesse prestando atenção àquele grande evento. Pessoas começaram a chorar, reconhecendo a grandeza de Deus e suas promessas se realizando diante de seus olhos. Os cristãos se levantaram em fé, prontos para receber o Salvador, com corações cheios de esperança e alegria. O arrebatamento prometido estava prestes a se cumprir. A expectativa nos corações era palpável e vibrante. Os anjos glorificavam alto, e a terra tremia com a presença do Criador. Era um momento que mudaria tudo. Um chamado ecoou: os que são de Cristo, venham. Aqueles que ouviram se prepararam para o grande encontro. Naquele momento entre o céu e a terra, sentiam a conexão entre o divino e o humano, uma união sagrada. Os fiéis, fortalecidos pela esperança, começaram a cantar hinos de adoração, proclamando a vinda do Rei. A atmosfera vibrava com amor e reverência. Era um prenúncio da alegria eterna que estaria por vir. Este momento ficaria gravado na memória de cada um. A esperança havia se tornado realidade diante de todos. Após aquele momento glorioso, a multidão permaneceu em silêncio contemplativo. Cada um refletia sobre a própria vida. Todos se perguntavam: estamos prontos para a volta de Cristo? O arrependimento começou a brotar nos corações. Um homem sábio, conhecido por sua fé, levantou a voz e disse: o tempo é precioso, não deixem para amanhã o que devem fazer hoje. As palavras ecoaram nas mentes e corações de todos. A mensagem de Jesus sobre arrependimento parecia mais urgente do que nunca. Um jovem, cheio de dúvidas, perguntou: como posso saber se estou preparado? Outros se voltaram para ouvi-lo. O homem sábio respondeu: examinem suas vidas através das Escrituras. Busquem a verdade e a salvação diária. As pessoas começaram a discutir o que significava buscar a verdade. Algumas compartilharam suas experiências de transformação. Uma mulher lembrou-se de uma passagem em Ezequiel 18, que falava sobre o arrependimento e a mudança de coração. Outros começaram a mencioná-las em voz alta, unindo-se em um coro de fé e esperança, fortalecendo-se mutuamente. Nesse fervor, muitos começaram a se arrepender de seus pecados, buscando a presença de Deus e a sua misericórdia. A atmosfera se tornou densa com a presença divina, enquanto os ânimos se elevavam em adoração e clamor por redenção. A multidão, agora unida pela fé, clama: vem, Senhor Jesus. Estamos prontos para a tua volta. A multidão, ainda em fervor espiritual, se reúne para ouvir as instruções sobre como se preparar para a volta de Cristo. Um ancião com voz firme levanta-se e clama: estamos vivendo os últimos tempos. Arrependam-se, pois a hora se aproxima. As pessoas começam a chorar e se lamentar por seus pecados, buscando perdão enquanto se entreolham com preocupação. Uma jovem levanta a mão, pedindo um momento para compartilhar uma visão que teve, inspirando esperança entre todos. Ela compartilha: o Senhor me mostrou um caminho de paz para aqueles que se arrependem e buscam a verdade com sinceridade. A multidão responde em uníssono: sim, estamos prontos. Que a volta do Senhor nos encontre em fé e arrependimento. Hoje refletimos sobre a pergunta: e se Jesus voltasse hoje? Estaríamos prontos para esse grande dia? A Bíblia nos alerta sobre os sinais da volta do Senhor, que devemos observar com atenção. Em Mateus 24, Jesus fala sobre guerras, fomes e terremotos como sinais do fim dos tempos. Esses sinais são de grande importância para compreendermos os tempos em que vivemos. A reflexão sobre esses sinais nos convida a nos prepararmos espiritualmente para a sua volta. Assim, podemos nos questionar: estamos prontos e vigilantes para a volta de Cristo? A pergunta ressoa entre os presentes: estamos prontos e vigilantes para a volta de Cristo? Essa reflexão é vital nos dias atuais. Observamos que as guerras têm se multiplicado, conforme Mateus 24 nos adverte sobre rumores. A atmosfera é de incerteza. Em meio a essa turbulência,
Muitos sentem-se ansiosos e inquietos com as notícias que chegam diariamente. As Escrituras nos lembram da maldade crescente nos últimos dias, como mencionado em 2 Timóteo 3, o que nos leva a refletir. A violência e as tragédias têm se tornado cada vez mais presentes, desafiando nossa fé e resiliência. A fome e as catástrofes naturais são sinais que devemos observar, pois eles também fazem parte desse quadro. Sinais de um amor que se esfria estão presentes. As relações humanas estão se tornando cada vez mais frias. O aumento da tecnologia nos traz segurança, mas também nos mantém sob vigilância constante. Precisamos ponderar sobre isso. Devemos estar prontos para esses sinais e nos preparar espiritualmente, como nos orienta a palavra. As profecias não são apenas advertências, mas um chamado à ação e à fé em tempos de crise. É essencial que cada um de nós examine o seu coração e busque a preparação espiritual necessária. Convidamos todos a refletirmos sobre os tempos que vivemos. O que você acha disso tudo? Deixe suas considerações. Enquanto refletimos, notamos uma nuvem se aproximando no horizonte, trazendo consigo um brilho intenso. É um sinal poderoso. O povo começava a se agitar, apontando para o céu com expressões de surpresa e temor. O som de trombetas ressoava ao longe. A tensão no ar era palpável. Os cristãos se reuniam, encorajando uns aos outros a permanecer firmes na fé. Entre eles, um pastor lembrava das promessas de Jesus sobre o seu retorno. As Escrituras eram recitadas em alta voz. Os olhos estavam voltados para as nuvens. Ele voltará como prometeu, dizia um dos fiéis, com esperança renovada. Com o céu se tornando cada vez mais claro, os anjos começaram a ser vislumbrados, louvando a chegada do Senhor. Alguns não crentes observavam de longe, perplexos com o que estava acontecendo, questionando seus próprios corações. Havia um misto de temor e expectativa. A multidão se dividia entre aqueles que acreditavam e os que duvidavam. Um sussurro percorreu o grupo: aquele que veio já está voltando. As vozes asseguravam fé e esperança. As trombetas tocaram mais alto. Era como se a natureza anunciasse a grande chegada. O momento estava próximo. Os cristãos começaram a se ajoelhar em adoração, honrando o momento com hinos de louvor e gratidão. Uma jovem em meio à multidão recordou as palavras de 1 Tessalonicenses 4:16, sobre a descida do Senhor com a trombeta. A súplica de muitos se intensificava: Vem, Senhor Jesus. Deus estava se revelando de forma poderosa. As nuvens se abriram, e todos podiam ver uma figura majestosa se aproximando com toda a glória e poder. O silêncio tomou conta do ar, como se a criação estivesse prestando atenção àquele grande evento. Pessoas começaram a chorar, reconhecendo a grandeza de Deus e suas promessas se realizando diante de seus olhos. Os cristãos se levantaram em fé, prontos para receber o Salvador, com corações cheios de esperança e alegria. O arrebatamento prometido estava prestes a se cumprir. A expectativa nos corações era palpável e vibrante. Os anjos glorificavam alto, e a terra tremia com a presença do Criador. Era um momento que mudaria tudo. Um chamado ecoou: os que são de Cristo, venham. Aqueles que ouviram se prepararam para o grande encontro. Naquele momento entre o céu e a terra, sentiam a conexão entre o divino e o humano, uma união sagrada. Os fiéis, fortalecidos pela esperança, começaram a cantar hinos de adoração, proclamando a vinda do Rei. A atmosfera vibrava com amor e reverência. Era um prenúncio da alegria eterna que estaria por vir. Este momento ficaria gravado na memória de cada um. A esperança havia se tornado realidade diante de todos. Após aquele momento glorioso, a multidão permaneceu em silêncio contemplativo. Cada um refletia sobre a própria vida. Todos se perguntavam: estamos prontos para a volta de Cristo? O arrependimento começou a brotar nos corações. Um homem sábio, conhecido por sua fé, levantou a voz e disse: o tempo é precioso. Não deixem para amanhã o que devem fazer hoje. As palavras ecoaram nas mentes e corações de todos. A mensagem de Jesus sobre arrependimento parecia mais urgente do que nunca. Um jovem, cheio de dúvidas, perguntou: como posso saber se estou preparado? Outros se voltaram para ouvi-lo. O homem sábio respondeu: examinem suas vidas através das Escrituras. Busquem a verdade e a salvação diária. As pessoas começaram a discutir o que significava buscar a verdade. Algumas compartilharam suas experiências de transformação.
Uma mulher lembrou-se de uma passagem em Ezequiel 18, que falava sobre o arrependimento e a mudança de coração. Outros começaram a mencioná-las em voz alta, unindo-se em um coro de fé e esperança, fortalecendo-se mutuamente. Nesse fervor, muitos começaram a se arrepender de seus pecados, buscando a presença de Deus e a sua misericórdia. A atmosfera se tornou densa com a presença divina, enquanto os ânimos se elevavam em adoração e clamor por redenção. A multidão, agora unida pela fé, clama: Vem, Senhor Jesus. Estamos prontos para a tua volta. A multidão, ainda em fervor espiritual, se reúne para ouvir as instruções sobre como se preparar para a volta de Cristo. Um ancião com voz firme levanta-se e clama: Estamos vivendo os últimos tempos. Arrependam-se, pois a hora se aproxima. As pessoas começam a chorar e se lamentar por seus pecados, buscando perdão enquanto se entreolham com preocupação. Uma jovem levanta a mão, pedindo um momento para compartilhar uma visão que teve, inspirando esperança entre todos. Ela compartilha: O Senhor me mostrou um caminho de paz para aqueles que se arrependem e buscam a verdade com sinceridade. A multidão responde em uníssono: Sim, estamos prontos. Que a volta do Senhor nos encontre em fé e arrependimento.